recrutas! Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Meg, professora de inglês há 35 anos e há mais de 10 anos trabalhando aí com vestibulares militares. Se você vai prestar a prova da Escola Naval agora esse final de semana, fica nesse vídeo que nós vamos falar sobre um assunto muito recorrente e que muitos alunos têm dúvida, que são as preposições. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like, já inscreva-se aqui no nosso canal, assim o YouTube avisa você todas as vezes que eu postar um vídeo como esse, e você não perde nenhuma dica para a sua preparação para os exames militares. Então, hoje nós vamos falar aí sobre as preposições. As preposições, eu acho que é um dos assuntos mais chatos, né, e mais difíceis aí dentro do inglês, porque nós temos muitas preposições e elas significam a mesma coisa quando a gente as traduz aí para o português, né? Mas o sentido delas é diferente. Então, a gente tem que prestar bastante atenção em como elas vão ser usadas. Uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos é que, ao invés de ficar decorando a tradução de cada uma das preposições, é memorizar os pares, né? Todas as vezes que a gente memoriza o que vem com o que, fica muito mais fácil da gente resolver os exercícios depois. Então, a gente sabe, por exemplo, que é depend on, né? Que é dream about, que é good at. Então, nesses casos, fica muito mais fácil da gente resolver aí as atividades do que ficar pensando o tempo inteiro aí na tradução da preposição por si só. Então, vamos lá, vamos ver o que eu trouxe aqui para vocês hoje. Estamos aí essa semana, vários vídeos, né? 2 vídeos por dia. Eu me propus a postar aí para vocês, para a gente fazer essa revisão dos tópicos matadores que mais caem aí na prova da Escola Naval. Bota aí uma estrelinha, faz um highlight aí no seu bloquinho de anotação, escreve aí esse assunto, porque preposições realmente cai em todas as provas. Então, vamos lá, turma. Bom, a primeira atividade que eu trouxe aí para vocês é um texto onde a gente tem que completar com 5 preposições diferentes, né? Então, vamos dar uma olhada aí como é que a gente vai fazer isso. Então, a gente vai começar lá. Study. Sempre que a gente fala study, a gente fala in, porque está dentro de um conteúdo, né? Então, eu digo para os meus alunos que o in, ele tem essa ideia de espaço demarcado de tempo, né, e físico também. Então, no caso aqui, o estudo não é nem um espaço de tempo, nem um espaço físico, mas ele é um assunto, então, dentro deste assunto, né? Então, olha só, in this study, né, então a gente vai começar já eliminando essa e essa, né? E aí a gente fala, John Charlton, aqui poderia ser in the university, né? E também poderia ser of the university. Então, eu poderia falar na universidade ou da universidade. Então, a gente ainda vai carregar essa dúvida aí mais um pouquinho, né? E aí eu digo Bolton. Então, no caso aí, University of Bolton, tá? Então, de algum lugar. Então, a gente já sabe que aqui vai ter que ser o of, e eu tenho of nas duas situações. O que vai tirar aí a sua dúvida, né? Se você não souber se aqui vai ser in ou se aqui vai ser of, vai ser a England. Por quê? Porque eu estou falando de um país. E todas as vezes que a gente fala de país, a gente vai usar a preposição in. Então, olha só. No caso aí, aqui tá at, então a gente já elimina essa opção, ficando aí com a alternativa A. Então, vamos até o final aí para ter certeza que é isso mesmo. In this study, John Carlton of the University of Bolton in England and colleagues examined nearly 400 gamers, most of whom were male, and questioned them about how much they played video games. Né? Então, aí no caso, no estudo, John Carlton da Universidade de Bolton, na Inglaterra, e seus colegas examinaram por volta de, né, quase, nearly significa quase 400 gamers.
a maioria deles eram homens, né? E os questionaram sobre quanto tempo eles jogavam videogames, tá, turma? Então, aí, a alternativa A. Vamos ver aí essa próxima, ela é mais simples, eu tenho 4 espaços só, não tenho 5. Vamos usar a mesma técnica, né, de fazer aí a eliminação até a gente chegar na alternativa correta com certeza. We can't stop sending our children. Então, quem manda alguém para algum lugar, né? Então, no caso aí, é to. Então, nós já vamos eliminar o for, desse aqui e desse aqui. Muito bem. E aí eu tenho corridors. Então, eu digo assim, nossa, teacher, eu não sei se é with corridors or in corridors, né? E aí aqui eu tenho alguma coisa, shame. Shame é vergonha, tá? E aí, no caso, eu falo, teacher, eu também não sei, eu nem sabia que shame era vergonha, então eu não sei, corridor, shame, tá estranho isso, como que eu faço? E aí eu tenho, and started putting them on a pathway. On a pathway, pathway significa caminho, tá? Caminho. E o caminho leva a algum lugar, ao caminho para o sucesso. Então, aqui, a gente já sabe que vai ser a alternativa C, né? Porque on a pathway to success. Então, eu digo, we can't stop sending our children to schools with corridors of shame, com corredores de vergonha, and start putting them on a pathway to success. Então, a letra C é a alternativa correta. Então, eu digo para você, alunos, sempre que você tiver dúvida, vai seguindo, vai eliminando o que der para eliminar, até você chegar num ponto em que você tenha certeza da resposta, tá bom? Quando a gente fala de preposições, né, sempre que você manda alguém para algum lugar. Então, essa preposição to indica movimento em direção a algum lugar. Então, isso aí ajuda bastante a gente. Vamos lá, então, pessoal. Essa próxima aí, ele traz 7 preposições. Então, ela é um pouquinho mais difícil. E a gente pode usar aí, de novo, essa técnica de eliminando um por um, né? Então, a gente vai primeiro naquilo que a gente tem certeza e depois a gente volta analisando o restante. Então, vamos lá. That we are the midst. Deixa eu arrumar aqui. Então, vamos lá. That we are in the midst, né, no meio. Então, a gente já elimina essa aqui e já elimina essa aqui, tá? Of crisis. Então, aí a gente aqui já corroborou que não é essa. Aqui a gente já tinha tirado esse e aqui a gente tira essa aqui, tá? Is now well understood. Our nation is o quê? Em guerra, né? Então, nós temos aí at. Ambas trazem o at war, tá? E aí, eu tenho aqui against a far-reaching network. Então, eu teria aqui of violence, que pareceria aí fazer sentido, e with violence. Violence pode ser de violência ou com violência. Então, a gente não sabe qual dos dois, né? Vamos ficar pensando aí, teacher, eu fiquei na dúvida. Não sei. Então, vamos em frente. Our economy is badly weakened, a consequence of greed and irresponsibility in the part of someone, na parte de alguém. Então, aqui, nós vamos usar esse in. Vamos ver se o resto dá certo? But also our collective failure to make choices and prepare the nation to a new age. Então, no caso aqui, a alternativa E, tá? Então, prestar bastante atenção aí, porque aqui é in the part of someone, não on the part of someone. E foi essa preposição aqui que ajudou a gente a decidir entre o of e o with, tá? Então, bora lá. Vamos lá, então, turma. Essa próxima aqui, ela tem 6 espaços, né? Que a gente vai preencher aí com as preposições diferentes. E
eu tenho um texto sobre as Olimpíadas. Então, ele diz assim: The 2016 Summer Olympics, officially known as the Game of the 31st Olympiad, are a major international multi-sport event to be celebrated in the tradition of the Olympic Games. As governed, the International Olympic Committee. Então, aqui eu tenho o International Olympic Committee e aqui eu tenho as governed, dando um indicativo aí de como governado, tá me lembrando aí uma voz passiva. Então, a gente vai usar a preposição by. Então, a gente já risca o a e a gente já risca o é. Aí, turma, o que eu aconselho vocês, né? Como a gente tem muitas coisas, muitas palavras, a gente pode pensar assim, vamos já direto aqui, ó, em Copenhague, porque a gente sabe que aqui, no caso, é um lugar. Então, no número 3, eu tenho que ter o in. Então, eu tenho o in aqui, eu tenho o in aqui e tenho o in aqui. Então, pelo in eu ainda não consegui eliminar. Só que aí, andando mais um pouco aqui, ó, October 2nd, a gente sabe que quando a gente fala de data, se eu tenho dia, é a preposição on. Então, vamos ver, ó, aqui é at, não pode ser essa. E aqui é in, não pode ser essa. Então, a gente acaba eliminando todas elas baseadas aí no conhecimento de que quando eu tenho uma data completa, eu vou usar o on, né? Porque se você ficou com dúvida aqui, por exemplo, se era in, on ou at, né? Essa questão aqui do in Copenhague e on, né, October 2nd, ajudou você a decidir. E aí, vamos seguir, né? They are scheduled to be held. Ele está programado para acontecer. Então, vamos lá. From August 5th to 21st, 2016. Então, se você soubesse aqui essa questão das datas também, né, de from to, você conseguiria matar essa questão sem muita dificuldade. Então, meu conselho aí para vocês é que vocês sempre façam com calma, tá bom, turma? Bora lá. Fazer aí, acho que a última, né? Vamos ver. Bora. Vamos ver essa aqui agora, turma. Olha só. Ele diz assim, ó. Em qual das duas sentenças, os verbos não estão sendo seguidos pela preposição correta? Então, o que acontece? Olha só. A gente vai ter que analisar uma a uma com bastante calma. Então, vamos ler todas elas. Vamos ver se a gente já identifica de cara alguma aí que esteja gritando que está errada para dar um norte aí pra gente. Então, a primeira é They had to leave to the party right after work. He's always dreaming with his girlfriend. Bom, aqui de cara, essa aqui está errada. Porque eu não posso falar dream with, é dream of or dream about. Então, eu tenho que considerar a 2 como resposta. Então, essa aqui não pode. E essa aqui também não pode. Então, olha só. Se eu já eliminei a questão 1 e 3 aqui, né? Eu vou poder eliminar essa aqui também. Certo? A 2 e a 3. Tudo bem? Então, ele diz assim. She strongly disagrees with him. Sim, essa aqui está correta. Essa aqui está certa. E they had to apologize for being rude. Essa aqui também está correta. Então, qual que está errada? É a A. They had to leave for the party. Tá? Então, a correta aqui vai ser a 1 e a 2. Essas duas aqui estão com as preposições incorretas. Então, aqui é of his girlfriend. Beleza, turma? Então, ficou aí essa minha breve revisão das preposições com vocês na prova da Escola Naval. Prestem bastante atenção, façam com calma. Você tem que partir sempre daquilo que você sabe para aquilo que você não sabe e eliminando as improváveis, né? Até que você consiga chegar aí na resposta correta. Bom, turma, chegamos aqui no final, né, de mais uma mini aula e de revisão aí para a prova da Escola Naval que vai acontecer no final dessa semana.
E eu espero aí que você esteja me acompanhando e que você esteja aproveitando bastante aí esses vídeos que eu estou postando essa semana. E se você está se preparando e precisando de uma forcinha, eu estou deixando aqui embaixo uma lista de e-books que eu tenho que podem ajudar você a se preparar, assim como os meus cursos nas plataformas digitais. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. E não esquecem, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e assim o YouTube avisa você todas as vezes em que eu postar um vídeo como esse. Até mais! Tchau!